Olá, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o videocast da UIMI, em que a gente desbrava, conhece, quebra, abre as trajetórias de alguns líderes que estão perto da gente, pessoas que nos inspiram no dia a dia daquilo que eles fazem, pessoas que lideram transformação em seus mais diversos setores. E hoje a gente vai falar sobre o papel da infraestrutura na expansão da conectividade no futuro do setor de telecomunicações. Entre outros assuntos, a gente vai explorar como a IA tem sido usada como alavanca de eficiência nesse setor e, por consequência, impactando positivamente a vida de milhões de pessoas. Eu sou o Fábio, eu sou sócio e Chief Staff Officer da UIMI. E hoje eu tenho a alegria de receber um grande amigo de longa data, de quase 20 anos de trajetória juntos aqui, o Douglas, que é vice-presidente de operações Latam da American Tower. Douglas, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, um grande amigo de longa data, gosto de falar isso. O Douglas, pessoal, que está nos acompanhando aí por vídeo ou nos podcasts, ele possui vasta experiência em operações e gestão estratégica, com uma trajetória que foi construída em multinacionais, como a American Tower Corporation, onde ele está hoje, na Telefônica e na Jones Lang LaSalle. Atualmente, ele lidera iniciativas que são focadas na expansão da infra de conectividade e na adoção de tecnologias para otimizar operações e atender às demandas dos países cobertos pela American Tower na América Latina. Ele é formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, Administração de Empresas pelo Mackenzie, tem MBA em Gestão Executiva pela FGV e conselheiro pela Fundação Dom Cabral. O Douglas combina conhecimentos técnicos com uma visão de negócios orientada a resultados, eficiência, produtividade e, quando tem intimidade, tem um baita de um bom humor para contar piadas de ótimo nível sobre os perrengues corporativos, né, Douglas? É isso mesmo. Prazer enorme ter você aqui, obrigado, parceiro de longa data, que seja um podcast gostoso para todos que estão nos assistindo e para a gente também. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, como que você chegou até aqui, para que outras pessoas possam se inspirar, né? Meu filho faz engenharia, não civil, né? Foi civil isso, eu faz mecânica, mas traga aqui o seu roteiro para que outras pessoas se inspirem, Douglas. Fábio, muito obrigado. Antes de tudo, um prazer imenso estar contigo. Como você mesmo disse, amigo de longa data, já são lá quase 20 anos, é sempre um prazer. Muito obrigado ao UIMI também pelo convite, vai ser ótimo esse bate-papo. Aproveitando a oportunidade, né? Como é que eu cheguei até aqui, né? Essa história da engenharia civil, ela vem de longa data, acho que desde a adolescência eu fiz colegial técnico e em algum momento lá tive um estalo que eu ia ser engenheiro, né? Engenheiro, para mim, sempre tinha a ideia de entender o mundo, ou pelo menos uma parte dele, né? Mas eu já sou mais velho que você, inclusive, já venho de outras etapas do mundo, do Brasil, numa época de inflação, etc., onde o mercado de construção civil sempre foi muito sofrido com as variações econômicas, e eu decidi que engenharia civil tinha que ser combinada a outros eventos, por isso que eu fui estudar administração, porque isso abria a carreira para outras oportunidades, né? E aí, tudo isso mais que você falou. Então, chegou no momento que eu falei, combinar a essência técnica, né, disso que eu entendia como entender o mundo, né, disso que eu tinha para mim como entender o mundo, combinada a uma trajetória mais humana trazida pela administração e, evidentemente, na gestão de negócios, me proporcionou um caminho importante numa carreira executiva. Evidentemente, o background técnico me ajudou. Você comentou aí da época da Jones Lang LaSalle, que é uma grande consultoria imobiliária internacional. Oferecer serviços de consultoria de ocupação para grandes corporações, além da gestão do negócio, tinha todo um acompanhamento técnico. E eu me dei conta que eu falava esse idioma de uma maneira fluente. E isso se propagou depois para a própria atividade dentro do Grupo Telefônica e chegou dentro da American Tower. Então, com isso, eu trago aqui diferentes oportunidades, mas, evidentemente, todas elas solidificadas por essa carreira de combinação técnica e gestão humana. Muito bom. O que você pode contar desse ciclo todo de carreira? Que foram pontos de inflexão interessantes que você fala, poxa, isso daqui foi um marco na minha vida, que foi bacana de ter experimentado e que no fim fez de você o profissional que você é hoje?
Bom, teria muita coisa para a gente falar, né? Mas eu vou tentar aqui fazer um sumário bem executivo, né? Então, para falar desse resumo que eu acabei de narrar, eu diria o seguinte: eu acho que na época da Jones Lang teve uma grande inflexão que eu saía de uma carreira essencialmente técnica, portanto mais dura, mais rígida, mais hierárquica, talvez, para um modelo onde eu tinha que ser ao contrário, muito flexível, gestão de negócio, lidar com a liderança muito executiva das companhias, né? O interlocutor era outro. E isso me fez rever uma série de conceitos do ponto de vista da interação humana. Da interação humana. Quando eu fui para a Telefônica, originalmente para cuidar de uma área imobiliária, eu volto um pouco às origens técnicas, etc., mas em seguida, por oportunidade trazida pelo próprio grupo, pela própria carreira, eu assumi áreas que a princípio não estavam no meu radar. Então eu assumi uma área de back-office de recursos humanos. E num primeiro momento eu disse o seguinte: puxa vida, como é que eu vou cuidar de recursos humanos, né? E eu lembro do meu chefe na época, você conhece bem, dizendo para mim: olha, você vai se dar super bem, isso aqui é processo, você vai entender muito bem. E eu tenho isso bem marcado, quando ele fez um diagnóstico muito preciso. E, de novo, nós estamos falando aqui de uma gestão humana vinculada a processos. E, de fato, foi muito importante, mas de muito aprendizado, porque, de novo, eu estava lidando com temas que não eram da minha natureza, ou pelo menos não eram da minha natureza original. E isso me forçou um grande aprendizado. Em seguida, eu também assumi uma área de back-office de finanças, essa talvez mais afeita à minha atividade, né, do ponto de vista processual, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de números, de controle, e tudo isso foi muito abrangente. Quando eu chego na American Tower, eu me deparo com outro universo, que é o seguinte: poxa, você entende de tecnologia? Eu? Nada. Né? E aí você, puxa, mas você é muito bem formado dentro da área do mercado imobiliário. Vamos lembrar que a American Tower, originalmente, ela é um REIT, ela é um Real Estate Investment Trust, que é um grande fundo imobiliário, um dos maiores do mundo no investimento de infraestrutura. Bom, eu ter formação do mercado imobiliário me levou a esse caminho. Mas eu não entendia nada de tecnologia, o que me fez, de novo, então, ter que estudar muito, ou pelo menos para falar o mínimo necessário com os meus interlocutores, que são os CTOs das operadoras hoje em dia. Então, o meu interlocutor principal, é um expert em tecnologia. E muito embora o nosso negócio, em sua essência, não seja tecnologia, seja mercado imobiliário, evidentemente que ele é profundamente afeito e vinculado ao mercado de expansão de tecnologia, o que me faz entender. Então, objetivamente, pensando na sua pergunta, as inflexões estão centradas nos pontos de gestão de negócios, gestão de pessoas e de tecnologia, que foram 3 grandes marcos nos quais eu tive que me atualizar, me aprofundar, estudar, conversar com gente. Acho que o que eu retiro de tudo isso é que é o constante aprendizado. Né? Há muitos anos eu participei de um curso e uma pessoa disse para mim o seguinte: puxa vida, você parece uma esponja, né? Você tem um interesse em aprender. E isso para mim ficou muito marcado. Ela era uma pessoa de direção de RH de uma empresa concessionária de energia elétrica no país. E eu fiquei com isso muito marcado, porque é de fato isso. O meu maior interesse é aprender, e acho que é isso que faz a gente evoluir. Muito legal, Douglas. E é legal de observar, até para quem está acompanhando a gente nos podcasts, que essa parece ser uma coisa bastante comum para executivos que chegarem em posições tão relevantes como a sua. Né? A gente recebeu um vice-presidente da Visa, o presidente da Santa Helena, um dos vice-presidentes da Novo Nordisk, e todos eles, né, esses que a gente já entrevistou, trouxeram essa busca pelo aprendizado e, diante de um desafio novo como esse, não ter receio e ir lá encarar como você fez, né? E legal de você contar essa história de aprendizado, acho que tem 2 coisas aqui que vale compartilhar, né? De um causo que a gente tem lá do passado, de quando a gente trabalhava junto, de uma grande organização que estava passando por uma transformação cultural muito relevante e que você se deparou com uma galera fazendo uma estripulia dentro do escritório, né? Acho que é legal de você contar e como que você virou o jogo em cima disso e também de uma paixão que você tem, né? A importância dessa paixão na sua vida para te trazer algum benefício para que você possa ser um melhor líder. Esse caso é bastante inusitado e tem a ver com muito de transformação cultural, né?
Chega num fim de ano e aí acontecem as festas de fim de ano e alguém de repente diz o seguinte: olha, a gente gostaria de fazer aqui um evento de confraternização, etc. Você está de acordo? E eu digo: sim, claro, ótimo, né? Vinculado inclusive àquela história da gestão das pessoas e então eu estou na minha sala e começo a sentir um aroma, né? E um aroma forte de comida e etc. Eu falo: nossa, mas isso está muito próximo aqui, que coisa, né? Achei que o evento seria ali distante, etc. No estacionamento. No estacionamento, em algum lugar, e de repente eu me deparo com as pessoas preparando uma comida dentro do escritório, né? E para quem nos ouve aqui, para quem nos vê, é dentro, né? É sobre o carpete do escritório, né? As pessoas então improvisam lá uma espécie de uma, sei lá, de uma espiriteira e assando uma comida, etc. E eu horrorizado com aquela cena, né? Então, no primeiro momento horrorizado, mas eu acabei não frustrando as pessoas naquele primeiro instante, né? Mas tomei esse evento para dizer o seguinte: isso aqui é uma mudança cultural, né? A gente não pode ancorar os nossos valores naquilo que sempre aconteceu e crer que aquilo sempre vai acontecer e da maneira correta, né? Então, aquilo foi um grande evento no intuito de explicar para as pessoas, e naquele momento eu também era responsável pela área de facilities, de que aquilo tinha a ver com segurança, que aquilo tinha a ver com contaminação da área, que aquilo tinha a ver com a limpeza da área, preservação do patrimônio da empresa, né? Estou falando de imobiliário, etc, etc. Risco de incêndio. Risco de incêndio, né? Então, tinha uma série de eventos que eu aproveitei para encaixar dentro daquela situação inusitada, para mostrar para as pessoas que nós estávamos num momento de transformação. E que aquilo que no passado era feito não podia se replicar eternamente. Né? Então foi uma boa forma das pessoas entenderem. Né? Ainda que as pessoas no primeiro momento tenham ficado surpresas com a minha reação, contrária, no final isso teve muito êxito e muita aceitação de todo mundo na transformação. Foi muito rico. E por falar em comida? E por falar em comida, vinculando com a história de aprender, né, de constantemente aprender, há alguns anos eu me deparei com a seguinte situação. Minha família foi viajar e eu acordo num domingo de manhã e digo o seguinte: puxa, que beleza, estou sozinho em casa. E aí eu me deparei com o fato de que eu precisava almoçar. E aí eu descobri que eu não sabia fazer male-male um ovo frito. Né? E desse dia em diante eu resolvi que eu ia aprender a cozinhar. E disciplinado que sou, né, tomando todo o aprendizado da engenharia, da técnica, etc., resolvi estudar. E o fato é que hoje eu virei aí não vou dizer que um chefe de cozinha, mas estou num bom caminho, trazendo vínculo com isso, né, que a gente sempre precisa aprender. Então eu não sabia isso era uma necessidade. E disciplinadamente eu assisti um programa constantemente aí de cozinha, aprendi. Isso chegou num dado momento, eu evoluí para técnicas, fui para outros chefes, fiz cursos online, cursos presenciais. Então tem a ver com esse aprendizado constante da carreira e da vida, né, que é o que a gente leva. Então lá vem o segundo item, então, que é, além da curiosidade, da busca por conhecimento, a disciplina como um segundo bom elemento aí da sua liderança. Vamos ver se até o final do podcast eu tive mais alguma coisa. Douglas, caminhando agora para a parte mais vinculada à sua operação e que a gente possa ajudar as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a compreender o impacto, a importância de uma organização como essa que você é um dos líderes, né? Nós vamos, então, começar a trazer a operação e a tecnologia, as duas coisas juntas, para que a gente consiga entender melhor a conexão entre as duas coisas. Então, o que eu tenho aqui de estudos que eu fiz para entender um pouco mais sobre a American Tower? Né? A American Tower tem um papel super fundamental na expansão de conectividade, porque ela fornece infraestrutura para as operadoras de telecomunicações. Como que você enxerga a importância dessa infra para viabilizar o crescimento da conectividade na América Latina e apoiar as inovações como o 5G? E de que forma que essa expansão também tem contribuído para o acesso à tecnologia e a serviços essenciais, como educação e saúde, na nossa região? A pergunta é ótima. Eu vou em capítulos aqui para todo mundo entender. Então, em essência, qual é o negócio da American Tower? Né? Eu acabei de falar que a gente é um fundo de investimento. O nosso negócio essencialmente, vou falar de uma maneira bastante simplificada, para que todo mundo entenda, nós somos donos e líderes mundiais de infraestrutura de telecomunicações. O que significa isso? Significa essas torres que todo mundo vê pelas cidades, pelas estradas,
ou eu vou comentar essa palavra aqui, que são os rooftops, que são as estruturas que estão nos topos dos edifícios. Muita gente, inclusive, mora em alguns locais onde essas estruturas existem. Isso também pode ser transportado para aquilo que nós chamamos de DAS, DAS, que é Distributed Antenna System. São sistemas internos de antena, por exemplo, num shopping center ou no estádio de futebol. Nós temos aqui no Brasil. Pode ser rede de fibra ótica, que nós também temos aqui no estado de Minas Gerais. E todas elas, de alguma maneira, são veículos para que as operadoras, que são os nossos clientes principais no mundo, instalem as suas antenas, os seus equipamentos de radiação de frequência de sinal de rádio, que é o responsável por todo mundo aqui poder utilizar seu celular. Uhum. Então, esse é o primeiro capítulo da história, né? Então, quando a gente fala de infraestrutura, repetindo a analogia que eu fiz, ela sendo veículo para a propagação da rede de celulares, né? E celulares é importante que a gente mencione o seguinte: celular vem de célula. Cada site, né, que é como a gente chama essa infraestrutura, ou estação radiobase, para ser mais técnico, ela irradia, para fazer uma analogia, como se fosse um cogumelo, vamos pensar nisso assim. Ela tem uma cobertura, é daí que vem o nome célula. Então as células deveriam ter uma sobreposição para que você, ao caminhar, ao se deslocar pela cidade, continue falando no seu dispositivo, continue usando dados, né? E a rede das operadoras, se a gente puder pensar assim, é como se ela fosse uma teia de aranha, Ela tem pequenos nós, imaginando uma cidade, onde ela vai se conectando de ponto a ponto e propagando os sinais por uma determinada região, por um determinado país, na amplitude que a gente queira aqui tomar. Muito bem. Quando a gente fala da rede da operadora, ela se apoia na infraestrutura, portanto, não dá para falar de uma coisa desconectada da outra. Uhum. Se você pensar no Brasil, que é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos aí, os números variam um pouco assim, dependendo da ótica, dependendo da perspectiva, mas de uma maneira bem arredondada, nós temos cerca de 75 mil sites no Brasil, para um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você pensar na Espanha, que é um país de pouco mais de 500 mil quilômetros quadrados, eles têm alguma coisa por em cima de 40 mil sites. Então, essa relação já é imediata para a gente pensar na densidade. Uhum. Evidentemente que isso são considerações mais aprofundadas. Eu estou simplificando a conversa aqui. Nós temos áreas, você pensar no Amazonas, na selva, a área de grande cultivo do Pantanal ou das áreas agrárias do meio oeste. Então, tem considerações nisso. E, evidentemente, se você pensar no mapa da distribuição da população, isso também influencia, porque, evidentemente, a população do Brasil, na sua maioria, está na costa, ou próximo da costa, né, no mapa de distribuição geográfico, que influencia na densidade. Evidentemente que a região sudeste, sul e até nordeste são as regiões de mais densidade da existência dos sites, né? Uhum. Então, considerando esses fatores à parte, o que eu quero dizer é que existe uma relação imediata entre densidade de sites na área de um determinado país ou de uma região, né? De novo, na amplitude que você queira tomar. Portanto, nós somos propagadores da eficiência do compartilhamento. Então, o que a gente propõe? A gente propõe a conectividade em todos os lugares, porque a gente entende que a gente oferece o posicionamento dos nossos sites, né, das nossas estruturas, de maneira que as operadoras possam fazer um melhor uso para alcançar os seus clientes, independentemente do cliente A, da operadora A, B ou C ou D, não importa. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais a gente propaga a infraestrutura, mais a gente fomenta a propagação por si da tecnologia, seja ela em que nível for, né? Desde o 2G agora até o 5G. Então, esse é o primeiro grande capítulo dessa narrativa. O segundo é o seguinte: a tecnologia evolui e ela depende de alguns fatores específicos. Então, hoje em dia, no Brasil, sem ser muito técnico, as frequências, elas basicamente estão no que eles chamam de baixas e médias. Então, elas operam desde 700 MHz até 3,5 e há estudos para 26 GHz. Bom, o que significa isso? Né? Frequência, para fazer uma analogia fácil, é como se alguém estivesse operando o rádio do carro. Né? Então, você escuta uma estação na frequência 1, a outra na frequência 10, outra na frequência 100. O dial do carro. Né? A frequência do celular também opera assim.
Então, as tecnologias, né, para falar das mais recentes, 4G e 5G, operam aí entre 700 MHz e 3,5 GHz. Quanto mais baixa a frequência, mais ela propaga, lá longe. Então, se a gente pensar no campo, é melhor ter frequência baixa, porque ela vai longe. Quando a gente tem frequência muito alta, ela tem outras vantagens do ponto de vista de velocidade e banda, mas ela tem menor cobertura. Pensando naquele cogumelo que eu ilustrei no princípio, a de 700 MHz é um cogumelo de área muito grande, a de 3,5 GHz é de área bem pequenininha, de cobertura, um guarda-chuva bem pequenininho. Bom, puxa, mas se é um guarda-chuva bem pequenininho, eu preciso de mais células. É verdade. Então você precisa de mais infraestrutura, portanto você precisa de mais sites. Tudo isso para dizer o quê no final? A tecnologia, ela anda casada com a infraestrutura. E as operadoras hoje em dia, elas têm dois grandes veículos de definição da cobertura de infraestrutura, de tecnologia no país, não de infraestrutura. A infraestrutura vem em seguida. Ela define o seguinte: você, Fábio, é cliente da operadora A. E aí você vai dizer o seguinte: puxa, eu não estou bem coberto aqui. Então ela tem um aspecto de marketing, ela quer te atender como cliente. Então ela vai definir um determinado ponto para uma cobertura. E a outra é a obrigação de governo. A Anatel determina para as operadoras onde elas precisam fazer coberturas. Já volto nesse ponto. Com isso, a operadora diz para mim: olha, American Tower, olha, Douglas, eu preciso da sua ajuda para a construção de sites nos pontos A e B, seja definido pelo marketing para atender o Fábio lá, seja para atender os compromissos regulatórios do governo. Então, esses são os grandes elementos de propagação e de fomento da infraestrutura, que, por sua vez, abarca a tecnologia no nosso país. Né? Falando especificamente do último ponto, né, como que isso se conecta à saúde, tecnologia, saúde, educação e finanças, o que for. Né? Muito bem. O governo fez na minha opinião, né, um artifício, vou chamar assim, uma definição, talvez melhor, na minha opinião, excelente, quando fez o leilão dos espectros, né, aquilo que eu dizia do dial do rádio. O governo disse para as operadoras, em síntese, o seguinte: olha, vocês vão me pagar uma parte, do tanto que vocês vão me pagar, vocês vão me pagar um X, digamos 10%, para ficar aqui ilustrativamente, em dinheiro, e o resto vocês vão me pagar em obrigações de fazer. O que significa isso? Existe um programa do Internet para Todos, acho que desde 2017, 2018, que define que deveria haver cobertura em hospitais, escolas e entidades públicas em geral, através de sistema de rádio, que é o wireless, que é a cobertura celular, ou via satélite, ou via fibra ótica. Então, o governo fez uma moeda de troca, na minha opinião, com as operadoras, ao fazer com que o pagamento dos espectros tenha um compromisso ao longo de alguns anos para que as operadoras cubram o país com internet 4G e 5G. E isso vem sendo um fomento. Bom, o que isso propicia? É impossível pensar hoje que a gente vive sem celular. Né? Para tudo que você vai fazer, você depende do celular, ou você depende de um aplicativo. Bom, portanto, você depende de tecnologia. Bom, portanto, você depende de infraestrutura. Então, essas coisas estão absolutamente conectadas. Né? Seja para a educação, ainda que haja um debate recente sobre o uso de celular nas escolas, mas falando de educação do ponto de vista absolutamente positivo, do quanto se abre de portas a utilizar bem a tecnologia de acesso para pesquisa, para a formação de jovens, para aliar a tecnologia ao fomento de educação e de matérias suporte na educação. Quando a gente fala de saúde, não há o que dizer. Né? O 5G, quando chegou, trouxe um elemento importante dentro da tecnologia, que é a latência, é o tempo de conversa. Né? Eu digo A e você precisa me responder bem. Lá na tecnologia anterior do 4G, isso demorava. Eu dizia A, aí demorava para você me responder B. Hoje o 5G diminui cada vez mais isso. Isso permite o quê? As grandes aplicações, por exemplo, que todo mundo diz que são as cirurgias feitas em distância. Os aplicativos de saúde, a telemedicina, a gente viveu muito isso dentro da pandemia. Né? Como que os médicos podiam te acessar, não importasse onde você estivesse. Né? Então, a tecnologia vem caminhando para propiciar o que, na minha opinião, eu descrevo como conforto das pessoas. De modo que as pessoas possam ter acesso imediato a diferentes universos de utilizações
em diferentes frentes, sejam elas educação, sejam elas saúde, finanças, né? Hoje em dia, o que os bancos fizeram? Basta ver a utilização massiva dos aplicativos. E, por fim, eu digo o seguinte, hoje em dia, existem indicadores que trazem que o consumo de dados aumenta 30% ao ano. 30% ao ano. Em 2 anos e meio, dobrou. Dobrou. Por quê? Porque cada vez mais se usa tráfego como esse aqui onde nós estamos, via podcast, via vídeo, streaming, enfim, as mais diferentes formas de consumo de dados, né? O Brasil hoje, se a gente pensar que nós temos 215 milhões de pessoas, eu te digo que o Brasil tem mais de 215 milhões de elementos conectados à internet. Sejam eles os nossos próprios celulares, para dar um exemplo fácil da vida de todo mundo, sejam eles esses pontos das máquinas de pagamento. Né? Você falou de finanças em tecnologia, basta ver isso. Aproximação, o Pix agora que o Banco Central está trazendo para a metodologia de aproximação, é uma revolução trazida e propiciada também pela tecnologia. Muito legal. A gente aqui na UIMI, para quem onde nós estamos gravando aqui, tem uma galera aqui fazendo um trabalho exatamente com uma instituição financeira, estão reunidos aqui do ladinho e pensando em caminhos para poder trazer mais gente para o jogo, gente que ainda não está bancarizado, né? É uma discussão que está rolando ali. E de nada adianta pensar na jornada desse usuário de finanças com a melhor aplicação possível e não ter uma infraestrutura por trás, que é isso que vocês desenvolvem. Legal, Douglas. Exatamente. Teve um bocado de termos técnicos aqui, mas se eu fosse fazer uma síntese, eu diria que vocês são o caminho para que as operadoras viabilizem que a gente consiga fazer as nossas tarefas do dia a dia nos nossos aparelhos. É isso mesmo. Legal, Douglas. Caminhando aqui para mais uma pergunta, a gente tem... o que eu observo é que a American Tower, como você falou, ela tem uma presença global, apoia em diversas regiões, né? E quando a gente olha para a América Latina, né? Puxa, então você tem um país das dimensões do Brasil, né? Com um pouco mais do que o dobro de torres do que a Espanha, apesar das considerações que você fez, mas com, sei lá, 9, 10 vezes, quase 10 vezes o tamanho da Espanha. E aí, como que essa presença aqui na América Latina, né, tem ajudado as operadoras de telecomunicações da região a expandirem as suas redes, viabilizar o 5G, e o que você vem observando de oportunidades nesse processo? Tem um aspecto que é a nossa presença, né, na região. Nós estamos presentes em 8 países aqui, também somos líderes na região do ponto de vista de quantidade, do nosso footprint aqui, da nossa presença efetivamente nos países. E isso nos dá algumas vantagens, que eu reputo como vantagens, pelo menos, né? Talvez vou fazer uma analogia com alguns apartes aqui, né? Muita gente, às vezes, quando vai escolher uma cadeia hoteleira, diz o seguinte: eu quero a cadeia hoteleira A porque eu sei de como ela opera, de quais são os padrões, ou, eventualmente, porque eu tenho lá meu programa de fidelidade, né? Então, você conhece aquilo, você tem intimidade com aquilo. Quando eu vejo a nossa presença, nós temos vários clientes que também são regionais, né, dentro da América Latina. E isso permite que nós os atendamos também dentro de um padrão de qualidade, dentro de um padrão de processo, dentro de um padrão de velocidade de serviço. Isso. Então, dentro da nossa presença na região, o que a gente crê, em essência, é oferecer bons serviços, estandarizados, padronizados, de velocidade e com integridade dos nossos sites. E por integridade eu também me refiro à segurança. Né? Tem muita gente que olha para as torres e fala: puxa vida, não gostaria de estar aí do lado. Né? Na American Tower nós somos absolutamente zelosos pela segurança dessas estruturas. Volto à minha formação lá da engenharia civil para olhar para esses temas. Né? Legal, legal. Ô Douglas, e agora... Todo esse zelo, todos esses cuidados, esses serviços, tudo isso que sustenta uma operação complexa como a de vocês, ela acaba também gerando oportunidades de você acoplar novas tecnologias ou criar novos elementos que tornem a sua operação ainda mais eficiente, mais
produtiva, né, para alguma dessas duas linhas, se não as duas. E eu lembro, esses dias, quando eu estive lá no escritório contigo, você trouxe um caso de uso da inteligência artificial. A gente comenta muito aqui na UIMI sobre o uso da IA para coisas inicialmente mais simples e depois a gente pensa em como vai disruptar qualquer outra coisa. E você trouxe uma história super prática de uso de IA que eu acho que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes. Definitivamente, tecnologia, como eu disse, ela nos aborda cotidianamente, né? E dentro do nosso meio a gente não pode fugir disso. A gente tem aplicações hoje importantes de IA dentro da American Tower, né? Eu acho que eu comentei com você do seguinte: nós, de novo, né, dentro dessa presença global, mundial, aqui no Brasil, particularmente, o que eu fiz com uma área que era a área de engenharia foi desenvolver vídeos de treinamento, né? Então, para evitar que a gente ficasse naquela propagação boca a boca de como as pessoas trabalhavam, hoje em dia nós temos uma biblioteca de mais de 240 horas de vídeos de treinamento, né? E era isso. Então, pessoas explicando como calcular uma torre, como é que elas deveriam utilizar sistemas, como é que elas deveriam armazenar determinada documentação, etc, etc, né? Pensando que nós somos uma empresa grande, global, todas elas apoiadas em sistemas e plataformas corporativas, etc, etc. Bom, só que naquele momento, quando nós começamos essa iniciativa, nós não pensamos como que a gente poderia compartilhar esses vídeos com outros países, porque era uma biblioteca muito rica, mas feita em português. E aí, dentro de processos de inovação, e a gente tem bons exemplos, né? Um dos nossos engenheiros descobriu lá um aplicativo baseado em IA que fazia essa dublagem dos vídeos para outros idiomas. Bom, passamos por um processo interno de muita exploração, segurança da informação, etc. Chegamos à conclusão que não havia nenhum elemento confidencial naquilo, nós simplesmente estávamos ensinando, no limite, se eu pudesse dizer, matemática e física, né? Porque nós estávamos dizendo como é que calcula uma torre. E isso é baseado numa norma, portanto é propriedade pública. E nós descobrimos um aplicativo que fazia essa dublagem. E isso foi incrível, foi disruptivo, né? Nós pudemos, então, transformar essas horas todas em vídeo com alguém falando em espanhol, com alguém falando em inglês. Hoje em dia, a gente já ofereceu isso para a África falando em francês e falando em Swahili, né? Com uma gravação. Com uma única gravação. Então, foi um evento massivo de aplicação de IA sobre o nosso método de cálculo, digamos assim, né? As nossas utilizações de cálculo técnico. Então, o segundo exemplo também muito bom, dentro daquilo que eu falava, de nós sermos cuidadosos, zelosos na manutenção ou na construção dos sites, todos os nossos fornecedores, eles obedecem àquilo que a gente chama caderno de especificações. E ao longo dos 10 anos que eu estou na American Tower, eu venho enriquecendo esse material, seja por atribuições trazidas dentro da engenharia do Brasil, que é riquíssima, né? Do Brasil eu digo como país, a tecnologia de engenharia civil no Brasil é muito rica, seja a nossa específica ou desenvolvida dentro do nosso escritório, ou seja, utilizando frentes nos Estados Unidos, que é um país hoje líder no nosso segmento para esse tema. Bom, tudo isso junto gerou um caderno lá de quase 500 folhas. E era um grande drama, né? Quando o fornecedor tinha que procurar determinadas especificações. Bom, falando com o meu par lá da área de tecnologia, nós fizemos? Nós aplicamos IA para esse grande caderno de especificações. Então, hoje em dia, a gente está em fase de testes agora, para validar, né, para ensinar, entre aspas, aqui a inteligência artificial a responder corretamente algumas perguntas técnicas. Mas hoje em dia, em fase de testes, em laboratório, a gente já consegue perguntar para a IA e ela nos responder toda a informação existente dentro do nosso caderno de especificações. Então, ele pode perguntar das coisas mais simples, como qual é o concreto que eu preciso usar para tal finalidade, ou coisas mais esdrúxulas que nós fizemos para testar, que foi: eu posso comer uma feijoada e depois subir para inspecionar uma torre? E o que ele disse? E ele dizia que não, que a inteligência dizia que não, que ao subir a torre você está exposto à altitude, portanto pode gerar tontura, etc., e que era recomendável fazer refeições leves e ter um
momento de descanso antes de efetuar atividade física dessa natureza, né? Então, antes de subir na torre, não coma Não feijoada. coma feijoada. Então, com isso, são exemplos aqui engraçados, mais sérios, da aplicação da IA dentro do nosso trabalho. E, evidentemente, que há outras aplicações em curso do ponto de vista de estabelecer processos mais otimizados, mais eficientes, junto aos nossos clientes. Cada vez mais o que a gente está propondo é a digitalização. E esse processo, evidentemente, gera não só a eficiência do nosso lado, mas também do cliente. Então, para ser simples, tudo aquilo que no passado recente a gente tratava por e-mail, a gente está hoje falando muito mais de um trabalho que é sistema falando com sistema. E isso muito apoiado dentro de inteligência artificial. Muito legal. Então, inteligência artificial aqui nesses dois casos de uso, e você falou de digitalização, né? Você tem algum caso de digitalização que pode compartilhar aqui com a gente? Posso. A gente já tem bons casos existentes hoje em diferentes países da América Latina, onde, veja só, né? Apesar de ser uma coisa bastante específica, eu vou tentar resumir aqui. Imagina o seguinte, o cliente tem lá um determinado número de antenas instaladas na nossa infraestrutura que irradia sinal 4G, vamos colocar dessa maneira. E aí ele quer irradiar o sinal 5G. Repito, estou sendo bem simples aqui na narrativa. Ele precisa fazer uma troca de equipamentos, mas nem sempre ele conhece ou lembra ou tem registro daquilo que ele tinha, porque são instalações feitas há anos. Né? Então, o que a gente propõe para os nossos clientes é que eles acessem uma base de dados no nosso sistema, evidentemente a base de dados deles, né? Preservando toda a confidencialidade de outros, etc, etc. Mas a base de dados deles, que ele poderia ir lá no site e ver também. Então, nós estamos evitando que o cliente vá ao site, faça uma contagem das antenas dele, para voltar para a bancada, preparar um formulário e me enviar por e-mail. E eu estou dizendo para ele o seguinte, vamos todos nós sermos mais eficientes. Você acessa a minha base de dados, onde eu, dentro do meu programa de inspeção, manutenção dos meus sites, eu acompanho isso. E você acompanha no nível de parafuso, não é isso? De parafuso. Acompanho o nível de parafuso. Eu tenho dados específicos da tipologia de cada parafuso que é utilizado em nossos sites, porque isso influencia na resistência, por exemplo. Então, eu ofereço essa base de dados. Isso facilita a vida do cliente. Ele toma essa base de dados, prepara um novo formulário dele, define um novo conjunto de equipamentos que ele precisa instalar e me manda isso via sistema. E isso, evidentemente, tira as pessoas do fluxo de trabalho, o que faz a gente ser mais eficiente à medida que a gente pode direcionar a força de trabalho para algo muito mais estratégico, muito mais, para usar o jargão de sempre, muito mais inteligente, do que simplesmente picar pedra, né? Do que simplesmente fazer trabalho de papel e de gabinete. Legal, Douglas. É legal de ver esse zelo todo, porque no fim a gente vê esse monte de torre espalhado pela cidade, a gente que é leigo, anda pela rua e fica, será que tem alguém cuidando? Porque aquilo não caia na minha cabeça, não. Então tem. No nível de parafuso, a American Tower está lá cuidando, né, com vocês, para que esteja tudo em conformidade. Douglas, já caminhando para o fim, está terminando o nosso tempo aqui de conversa, duas coisas. Todos esses cuidados, eu imagino que seja um desafio para você, que lidera operações da América Latina, transmitir, propagar esse conhecimento para todos os seus centenas de liderados e ainda os terceirizados, para que eles tenham o seu olho lá no campo. Eu não sei que tipo de coisa que você pode compartilhar que você usa para você se inspirar e conseguir levar isso para o dia a dia dessas pessoas. Tem uma coisa que eu lembro muito que você gosta, que é ler biografias, né? Eu lembro de coisas que eu aprendi com você a partir da sua leitura do Comandante Rolim, né? Isso. Eu adorava quando você contava as histórias, porque eu não leio, né? Mas aí eu aprendia contigo. É verdade. Eu continuo lendo as biografias, eu sempre acho inspirador pensar na visão das pessoas de o que as levou por aquele caminho, né? Um pouco do nosso início de conversa aqui. Eu sempre acho isso muito motivador, muito inspirador e trago muitas histórias e já li dezenas de biografias. Eu acho que eu faço o vínculo, de novo, ao começo da história, que é a gestão de pessoas, né?
Evidentemente, eu sou muito disciplinado, evidentemente eu procuro liderar por exemplo, talvez eu nem seja o melhor, né, mas eu tento fazer isso, e procuro trazer para as pessoas sempre uma realidade transparente, com farta comunicação. Acho que à medida que a gente estabelece um nível de confiança, as pessoas acabam sendo engajadas dentro de um propósito. Porque, no fim, o que eu trago comigo é que você faz bem aquilo que você acredita. Portanto, ter um propósito é o que leva as pessoas por um caminho. Quando a gente olha e diz o seguinte, puxa vida, para voltar na questão da tecnologia e vincular a biografia, né? Eu li a biografia do Steve Jobs. E aí é uma biografia que você pode sair de lá dizendo eu amo ou eu odeio, né? Mas o fato que eu trago central disso é o propósito dele pela tecnologia, pela inovação e pelo design. Né? Então, desde a questão mais, que para alguns pode ser simples, ele trazia lá a embalagem. Né? Abrir uma embalagem da Apple já era uma experiência. Então, quando eu olho para isso, eu trago o seguinte, oferecer a nossa melhor infraestrutura para os nossos clientes, entender por que os nossos clientes precisam daquilo, é o nosso propósito. E é isso que nos faz. Ainda ontem eu tive uma conversa com o CTO de uma operadora aqui de São Paulo, do Brasil, que me dizia o seguinte, puxa, você consegue antecipar a entrega de um determinado site para mim? E eu dizia, eu vou verificar. Bom, quando eu fui ver, ele me pediu alguns, mas havia um no Oiapoque. Para quem estudou geografia lá no passado, vai se lembrar sempre da expressão do Oiapoque ao Chuí. É longe. É longe. Lá no norte, extremo norte do Amapá. Puxa, mas voltamos ao que a gente passou. Pois é, nós estamos falando de propagação da infraestrutura, por sua vez, de propagação da tecnologia. E ele precisava cumprir um marco regulatório do país. Então, olha o nosso propósito. Né? Nós estamos colaborando para que alguém no extremo norte do país consiga ter acesso à tecnologia, à internet, digamos, dessa maneira. E, bom, fizemos lá um trabalho importante com fornecedores, toda a cadeia produtiva e antecipamos a entrega olhando para aquilo que ele precisava. Resumo da história, todo mundo satisfeito. Mas o eixo central disso é entender o propósito. Quando você comunica bem o propósito, quando você leva isso às pessoas com clareza e quando você mostra para as pessoas o valor agregado, é natural que as pessoas acompanhem a liderança. É assim que eu penso, é assim que eu trabalho. Legal, desde sempre, desde que eu estou contigo, desde quando você era um menino de 36 anos, agora você não é mais um menino, você é um senhor de cabelo branco. Isso é verdade. Ô Douglas, quero a última coisa não combinada aqui, dessas dezenas de biografias que você leu, qual que você deixa de dica aí para nossa audiência, como a de maior impacto na sua vida? Puxa vida, eu poderia citar algumas, né? Eu citei a do Steve Jobs, eu acho que vale muito a pena ler. Eu li a do Hermílio de Moraes, Grupo Votorantim, que é espetacular pela simplicidade. Aliás, nós estamos num lugar aqui que é Votorantim. Então, acho que essa é uma leitura que vale a pena pela simplicidade, e de novo tem a ver com o propósito, né? Quando a gente olha para a história dele, com a gestão da beneficência portuguesa, ademais dos negócios, etc., você vê o que era o propósito dele no fazer o bem. Então, acho que isso é muito rico. Essas são muito boas. Você falou do Comandante Rolim, esse era um livro muito antigo, já chamado Cartas do Comandante, que trazia aquilo que ele fazia, que era distribuir cartas na antiga TAM, e que para mim era um projeto de marketing extremamente interessante, né? Eu sou um fã do Ayrton Senna, né? Já sou velho, você falou disso, né? Ainda sou daqueles tempos. Eu lia do Ayrton Senna e também extraio daí a disciplina incrível trazida naquele livro, né? E poderia citar outras, as mais recentes que eu li foram tanto da Michelle quanto do Barack Obama, e são personagens icônicos mundiais que tem muito a comentar, né? Quando a gente vê a trajetória dela principalmente, saindo de uma região pobre, né? Até chegar à Casa Branca, a trajetória enorme, né? Acho que isso é a parte mais rica. Mais rica da leitura das biografias. Então, tem para todos os gostos. Tem todos os gostos. Legal. Douglas, quero te agradecer demais. Valeu, Fábio. Por esse papo. Adorei estar aqui contigo. Galera que está acompanhando a gente aí à distância, obrigado por seguirem com a gente até aqui. Espero que tenham aprendido um pouco sobre liderança, um pouco sobre a visão de alguém que opera na América Latina e também algumas coisas técnicas que nos levam a ter serviços cada vez mais perto da gente, que facilitam a nossa vida no dia a dia, os produtos digitais que a gente é apaixonado aqui no WIMI.
Douglas, novamente, muito obrigado. Torço demais pelo seu sucesso, que ele continue sendo, quem sabe, num próximo ciclo como conselheiro de administração. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem ligados para novas e mais conversas inspiradoras aqui no BizHackCast. E siga o IME nas redes para receber as notificações. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.